Vamos lá, vamos lá. Presidente, pra quem não lhe conhece, acho difícil, né? Mas para quem não lhe conhece. Alô? Oi. Oi, aqui, tá Tá. tudo certo. Então, para quem não me conhece, né? Boa noite a todos. Eu sou a professora Aline Portela. Atuo no IPOG junto com Natália Santos. Atuo há 9 anos no universo contábil, atuando na área de recursos humanos e departamento pessoal. E toda a minha base de experiência e vivência foi no mercado contábil, mas toda a minha experiência acadêmica foi na parte de gestão de pessoas. Então, eu percebi, Natália, que algumas competências, além do técnico, eram competências super necessárias para o mercado contábil, sabe? A gente começou a perceber, convivendo com esses profissionais, o quanto que eles precisavam se comunicar melhor, o quanto que eles precisavam melhorar a sua inteligência emocional, se tornar mais resilientes, evoluir como liderança, sabe? Porque você simplesmente está ali no escritório contábil, tá como analista fiscal, analista contábil, e de repente, de um dia para o outro, você se torna um contador. E como é que você lidar com sua equipe se você nunca teve essa experiência, se você É nunca verdade. procurou, né, se qualificar? Então, a gente tem como um projeto, além da social, que é o Descomplica é Social, que a Natália tive o prazer, né, de compartilhar e trocar experiências com ela em sala de aula, e o projeto Contador do Futuro, que para quem vai estar com a gente até o final dessa live, tem um presentinho aí para vocês. Então, ó, segura que até o final da live a Aline tem um presente para você. Eu sou aluna da Aline em dois modelos, né? Eu fui aluna presencial, né? A Aline foi minha professora lá no IPOG. E também do Contador do Futuro, porque eu também assisto as aulas de Contador do Futuro, né? Então, e assim, Aline, eu tenho muitas coisas assim. Eu assisti recentemente o de Inteligência Emocional de novo. Eu acho que ele eu já Certo. assisti umas 3 vezes. Uhum, certo. E o que foi que você achou? Olha, a Então, Priscila, o curso é maravilhoso. é muito maravilhoso mesmo. E assim, uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando a gente tem inteligência emocional, a gente fica mais confiante, né? As emoções, ela não demanda tanto da gente, porque fica mais confiante. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou, porque eu sou muito insegura, assim, em relação a muita coisa e tudo. E a confiança, caramba, foi maravilhoso mesmo. E essa confiança que você está falando, Natália, é justamente a tua autoliderança que você está desenvolvendo. Eu estava, inclusive, Isso, falando sobre isso na aula de ontem, porque uma das competências, das características de quem é autolíder, né, de quem consegue gerenciar bem, e dominar bem essas habilidades, é essa confiança, que é justamente nela que faltava e falta ainda em alguns profissionais da área, sabe? Eu pego a pessoa, eu vejo todo o potencial nela. Olha, a Anitta que tá ali, né? Anitta, poxa, você tem esse potencial, tem essa competência, vai em frente. Aí ela olha assim, ai, Aline, será mesmo? E aí, quando você percebe, a pessoa vai, deslancha. E como é verdade. professora, né, você tem essa experiência, você olha assim e faz. Tá vendo? A gente tá no caminho certo. É verdade. Muita gente até vem falar comigo, inclusive, né, que fala que tem medo, que não quer fazer, se acha capaz, mas tem medo de dar errado, tem medo de Uhum, acontecer. Essa falta de confiança, ela é muito forte, principalmente na perfeito, gente. Porque às vezes vem perfeito. de um longo caminho, às vezes a família não trabalhou essa confiança inteira e tal, é São todo um algumas, processo. são algumas crenças, né, que muitas vezes você herda, principalmente da sua família, e essas crenças acabam afetando a gente como profissional e como pessoa. Então você percebe uma pessoa um pouco introspectiva, tímida, mas que você conversa com ela 10, 15 minutos e você percebe o potencial que aquela pessoa tem, sabe? E que muitas vezes, ou por essas crenças limitantes, ou porque ela escutou e acreditou que não tinha potencial em algum momento da vida dela, ela simplesmente permite que aquilo bloqueie os resultados dela. E é justamente nesse ponto que a gente tenta chamar a atenção, Mas, que é Eliane, a gente porque, fala tanto de inteligência emocional, mas explica aí o que é a inteligência emocional para o tá. pessoal entender mais. Algumas pessoas acabam confundindo inteligência emocional, Natália, com controlar as emoções. Só que isso não é verdade, até porque a gente não consegue controlar as nossas emoções.
Mas à frente um pouquinho eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. E tem uma expressão que a gente chama de sequestro emocional, sequestro da amígdala. Tem uma história muito interessante que é super pertinente para o momento atual. Mas a inteligência emocional, ela nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções. Você tentar equilibrar o seu lado racional com o seu lado emocional. E a partir daí, você saber compreender melhor os seus sentimentos, as suas emoções e as emoções dos outros. Então, existem 4 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então, é você saber perceber. Eu não sei se você, Natália, já teve essa percepção, ou alguém que está nos assistindo, dizer assim: poxa, o que é isso que eu estou sentindo? Você está com incômodo, né? Um apertozinho no coração. E aí, quando você se autoconhece, você olha e diz assim: eu sei exatamente o que foi e o que foi que me causou essa tristeza, essa angústia, esse receio. Quando você tem isso na sua rotina, isso é maravilhoso, Natália, porque você percebe isso em você, como você passa a perceber isso nas outras pessoas. E acaba se respeitando também, né? Porque você sabe que isso vai acontecer, então você acaba se respeitando mais. Respeitando seu corpo mais. E isso está acontecendo, é um grande desafio que está acontecendo nesse momento, Nath. Daqui a pouco, quando eu concluir esses 4 pilares, eu vou dizer um pouquinho do que eu venho escutando, sabe? Acho que você também vem convivendo bastante com isso. Mas os 4 pilares seriam o autoconhecimento, então você saber perceber, né, e conhecer as suas emoções. O autogerenciamento disso. Porque o que é que gera ansiedade, o que é que gera depressão, o que é que gera frustração, aquela tristeza profunda? Você não conseguir ter essa percepção do que é que esse sentimento está lhe causando e não conseguir gerenciar isso. Então, em um momento delicado como esse, eu estou aqui em um momento crítico, estamos em isolamento social, com várias mudanças na rotina. E se você não souber gerenciar bem isso, e tem pessoas hoje que não estão conseguindo gerenciar, você pode colocar o seu negócio a perder, você pode colocar a sua relação com os seus clientes a perder, você pode colocar a relação com a sua equipe, sabe? A risco. Então, saber se autogerenciar, gerenciar bem as suas emoções, é o segundo pilar da inteligência emocional. O terceiro, consciência social. Um pilar essencial nesse momento, e quem hoje está fazendo um trabalho de atendimento ao cliente, de assistência a ele, nesse momento ele vai lembrar de você durante um bom tempo. Consciência social é a empatia. É você ter a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, sentir a dor por elas, sabe? Não é eu pegar a tua dor, Natália, e tomar para mim. Não, eu sei que o problema, a dificuldade é da Natália, mas eu tenho compaixão por ela, eu me compadeço e digo assim: Natália, estamos juntos nessa. Sabe? Isso que é a empatia. Não é eu simplesmente, a gente conta até a historinha do contador, que a gente diz assim, que o contador, ele acaba assumindo problemas e demandas que não é de responsabilidade dele. Então, você encontra uma pessoa na praça, o contador, né? Encontra alguém na praça, aí começa a conversar com essa pessoa estava chorando na praça. O contador conversa com ela 5 minutos, aí a pessoa sai sorrindo e o contador fica chorando. Então, não é na verdade isso que a gente tenta fazer. É justamente você se colocar no lugar da outra pessoa e estar ali disponível para ela. Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a gestão de relacionamento. Você construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, relacionamentos que interferem de forma positiva no teu dia a dia. Percebam o quanto que pessoas precisam de pessoas, né, Nath? A gente vai construindo uma relação positiva com as outras pessoas, aí uma indica o trabalho da outra, uma ganha um cliente e vai trocando feedbacks. Hoje você estava com a Catarina trocando experiências, levando todo o teu conhecimento para ela. E isso também faz parte da inteligência emocional. Entendeu? É você potencializar o teu interno para replicar nos teus resultados. Então, são esses os 4 pilares. E hoje, nesse momento, os pilares Vamos lá. Autoconhecimento, autogerenciamento, eu anotei todos, viu, minha gente? Consciência social e relacionamentos saudáveis, que é mais para a relação, né? Gestão do relacionamento. Gestão de relacionamento. No final, gente, eu coloco isso nos stories. Para vocês pegarem. Peguem papel e caneta, que tem muita coisa pra gente conversar. Eu já tô aqui, cheia de anotações.
E assim, Aline, nesse momento de crise, né, tantas coisas como você mesmo falou, a gente tem isolamento social, a gente precisa cuidar melhor dos nossos clientes estão meio que em pânico, sem saber o que vai acontecer, consequentemente a gente também, porque Com a certeza. gente sofre a demanda deles. E ter esse trato para eu não adoecer, porque a gente adoece, né, com Sim. essa carga de informações, essa carga de situação. A inteligência emocional, ela faz parte disso, até porque aumentou muito o trabalho da gente. Pelo menos a minha parte de Sim. determinação aumentou demais. E principalmente cada dia é um MP nova, né? Eu fico desorientada. Olha, Mas, olha só, mas eu estava contando, você tocou um ponto muito importante, e isso já é uma ação da inteligência emocional, tá, Natália? Que é você ser paciente com você entender esse processo. Digamos que eu não tenho o costume de trabalhar em home office, mudou toda a minha rotina, eu saí do meu escritório, deixei de trabalhar com outras pessoas, estou trabalhando em casa, tendo que conviver com meu filho ou minha filha. Isso muda toda a nossa rotina. Estamos vivendo um cenário de incertezas, de instabilidade financeira. Isso mexe com o nosso emocional. E você muito. ter a percepção e ser paciente com você nesse processo, e isso eu levo para os nossos clientes, isso eu levo para vocês que estão nos assistindo, é essencial nesse momento, sabe, Nath? Porque o que é que acontece? O que é que eu estou tendo essa percepção? Os clientes estão desesperados e buscam em você, né? Buscam na gente uma fonte segura de orientação e informação. Sim, Porém, informações e orientações que às vezes a gente não tem tudo isso concreto. Exemplo, sai uma medida provisória, né? Pra gente, amanhã, pela manhã muda. E à noite ele inclui outra coisa. Então, primeiro, ter muita cautela no que a gente está fazendo e orientando os nossos clientes, sabe? O momento não é de desespero. É aqui que a gente vai trazer a inteligência emocional à tona. É aqui que você vai exercer a tua resiliência. Então, é super importante que a todo momento você esteja se percebendo, se autogerenciando, percebendo o seguinte: hoje eu estou bem para produzir, hoje eu estou bem para lidar com os meus clientes, mas Aline, eu não tenho escolha. Ok, você não tem escolha de lidar com seus clientes, mas você pode ser claro para eles que não é o momento de tomar decisão agora. Então, eles querem sim. tomar decisões muito rápidas, que decisões que essas podem gerar uma consequência lá na frente, sabe? Muito pior, né? Muito pior. Então, a resiliência, ela fala muito sobre isso. E é um ciclo. Ele não está afetando só o universo contábil, ele não está afetando só a casa das pessoas, ele não está afetando um segmento específico de serviço. Ele está afetando todo um ciclo, é a nível mundial. Então, os nossos filhos estão sendo impactados com isso, a nossa família está sendo impactada com isso, os nossos negócios, os nossos alunos também, que estão sem Sim. aula, né, Natália? Então, tá todo mundo no mesmo barco. E é aqui que a inteligência emocional fala mais alto. E aí eu vou contar uma história para vocês. Daqui a pouco a gente vai responder, né, Nath, os comentários. Daqui a Vou pouco a gente contar, olha. eu vou contar uma história para vocês sobre o sequestro da amígdala, o sequestro emocional. Olha que interessante. Existe um lado do nosso cérebro que a gente chama ele da parte límbica, o sistema límbico, tá? Esse sistema límbico tem uma áreazinha dele que é a amígdala. Essa amígdala ela é responsável por gerenciar as nossas emoções. Então, a gente tem o nosso lado racional, que é o nosso lado que toma decisões, que trabalha de forma mais racional, de forma mais específica, sabe? Ele pensa mais antes de agir. E a gente tem esse sistema límbico, que ele é totalmente as nossas emoções. O que é que acontece, Nath? Se tu sai de casa, encontra um pitbull feroz na rua, correndo na tua direção. Tu vai ter tempo para pensar? Tu acha Não, qual das áreas que vai falar mais alto? O é nosso lado emoção. emocional, não é isso? Então a gente vai ter Perfeito. medo. E esse medo você vai tomar uma ação muito rápida, sem pensar. E é isso que acontece nas situações de estresse, de grande conflito, com outras pessoas, com a equipe, nos negócios. O que é que acontece? Você esquece o teu lado racional e age só pela emoção. É emoção. Só que esse sequestro emocional, ele tem grandes consequências. Ele tem grandes consequências. Eu vou contar a história para vocês do Elon Musk. Ele é CEO da Tesla. Não sei se vocês conhecem ele.
Mas depois pesquisem um pouquinho sobre ele. E tem uma história muito interessante sobre, é um exemplo do sequestro emocional, que foi que aconteceu. Ele estava na empresa dele, esses grandes empresários, sabe? Grandes empresários, grandes negócios e muitas vezes emocionalmente frustrados. Por isso que não há sucesso se você não trabalha as suas emoções. Eu sou dessa máxima, sabe? E aí foi o que aconteceu. Ele teve alguns dias muito intensos, muito tensos. Estava na produção, estava na fábrica e ele simplesmente se trancou na área da produção, sozinho, à noite. E ele lá acabou que gerou um sequestro emocional, ele super estressado, e ele publicou no Twitter que a Tesla estaria à venda. Então, aí tem uma regra federal no estado, no país deles, que como CEO, ele não poderia falar de forma pública sobre essa venda. O que foi que aconteceu? Isso gerou uma multa de mais de R$ 1 milhão para a Tesla. E ele precisou renunciar como CEO da empresa. Isso é um exemplo que a gente pode trazer para o nosso cotidiano. Qualquer reação, qualquer situação que você não trabalhar bem a tua inteligência emocional tem consequências graves. E consequências catastróficas que nem tem como mais reverter. Então, ele simplesmente, em 5 minutos ali, que ele saiu do lado racional dele e foi, né, como é que a gente pode dizer, de forma instantânea, rápida, tomou uma decisão, então, gerou... impulsiva, né? Impulsiva. Então, ele simplesmente pulou o lado racional dele e agiu só pela emoção. Esses são um dos fatores, Nath, que a gente perde um colaborador na equipe. Esses são um dos fatores que a gente perde um cliente. Porque o cliente se desespera, o cliente se aborrece, e aí você também se aborrece. Então, é um dos pilares, é um aspecto que eu acho fantástico, foi um grande aprendizado de você realmente ter essa percepção e não tomar decisões assim de prontidão. Nem todas as decisões são tão urgentes. Às vezes parar um pouquinho, né? 5, 10 minutos, tentar. O silêncio, Aline. Eu tô lendo um livro que foi a Catarina que, inclusive, me indicou, que é A Quietude é a Chave. E o silêncio, ele fala muito disso, né? Da quietude, do silêncio, da gente parar um pouquinho e segurar. O silêncio, ele, nesses momentos, é muito importante. Às vezes, 5 minutos em silêncio, você pensando, dá uma baixada, assim, e você volta à racionalidade, né? Eu vou trazer no final algumas dicas de como a gente pode desenvolver a inteligência emocional. E uma das ações é justamente essa, Nath. Você ter esse momento com você mesmo. Para ter essa percepção dos seus sentimentos. E, gente, isso é para toda idade, isso é para todo gênero, isso é para toda posição. Todo mundo precisa cuidar da sua emoção. Quando eu falo com os profissionais da área contábil, eu digo assim, olha, se a gente se formou na faculdade, entrou no mercado, sempre pensando que o foco é o nosso cliente, e aí, por conta disso, você tem que ficar até mais tarde no escritório, não tem tempo para a sua família, e quem vai cuidar de você? E quem cuida da sua carreira? Né? Além do sucesso do nosso cliente, a gente também tem que buscar sucesso na nossa vida, na nossa carreira. E quando eu falo carreira, é o lado pessoal e o lado profissional. O lado emocional, Aline, eu já falei algumas vezes para as pessoas aqui, e eu tive ansiedade, tá? Tive ansiedade, tomei medicação e tudo mais. E chegou um momento que isso foi assim que eu abri o escritório, que era tudo em cima de mim. Então, tinha que fazer tudo. Eu atendia cliente, fazia DP, fazia contato, fazia tudo. Então, era uma sobrecarga muito grande em mim. Eu fui para o psiquiatra e ele disse, se você não parar, você vai ter uma síndrome de burnout. Então, quer dizer, ali foi quando eu cheguei em mim e disse, não, é o momento de parar. Então, eu tenho que dividir, de desligar, porque senão as consequências, para mim, fisiológicas, vão ser muito maiores. Né? E o que é que você acha que iria acontecer se você não tivesse essa percepção e essa ação? Eu ia adoecer, né? Adoecer de forma grave. Exatamente. Adoecer de forma muito grave. É esse o cuidado que a gente tenta alertar para os profissionais, sabe, Nath? Muitas vezes eles percebem o peso da rotina, eles percebem que estão dando muito mais do que aquilo que eles poderiam, eles percebem que não estão tendo tempo para eles, nem para a família, e mesmo assim eles insistem que esse é o resultado. E quando a gente fala... Pode falar. Licença, hoje eu consigo dizer, não, hoje é o momento de eu parar, não dá, hoje eu não vou fazer nada, não dá, meu corpo não quer, não tô pedindo, não vou brigar com ele, senão vai ficar pior. E isso acontece com muita gente, e muita gente adoece e não aceita, tá?
O pior é isso. E não aceita. E olha que exemplo bacana. A gente trabalha dentro do projeto Contador do Futuro a comunicação. E aí, em uma aula de comunicação, tinha uma aluna minha que tá na mentoria com a gente, e ela disse assim, Aline, eu tenho uma grande dificuldade de saber dizer não para as pessoas. E por conta disso, isso é uma excelente dica para você exercer a inteligência emocional, tá? Aprender a dizer não e sem culpa. E aí, ela falando isso, aí eu disse assim, olha, vamos fazer um exercício? Ela disse, o que é que acontece, Aline? Lá no escritório, como eu conheço um pouquinho de cada área, eu tô aqui fazendo a minha atividade, aí vem uma pessoa e diz assim, ah, fulana, faz o cajado comigo, porque eu não tô conseguindo. Ela disse, ai, como eu gosto de fazer, eu gosto de tudo, quero ajudar. Aí eu disse, ah, o que é que você faz? Você excede o seu limite para estar para o outro e esquece dos seus compromissos. O que é que vai acontecer? Chega o final do dia, você executou tudo aquilo das outras pessoas e a tua parte. Aí você dá muito mais de você. E com isso, Natália, a gente vai se prejudicando. Não é que eu não possa dizer sim para as pessoas, posso. Mas é importante você estar atento que cada sim que você diz é um não para um outro aspecto. É um não para uma outra pessoa. Como também é um não para você. Então, até para dizer sim, a gente precisa ter inteligência emocional. Porque aí a Muita gente gente não se identificando que eu tô vendo, viu? porque aí você dá um sim sem culpa. Você diz assim, olha, eu posso te ajudar, mas deixa eu concluir essa atividade, ou deixa eu finalizar isso aqui, e aí você vai. E aí ela depois deu um feedback para mim, ela disse, Aline, eu fiz isso hoje, deu super certo. O melhor de tudo, eu disse o não e sem culpa, e deu tudo certo. Enfim, nas pequenas atitudes do dia a dia que você vai desenvolvendo isso. Eu tinha esse problema de dizer não. O primeiro não que eu disse foi o mais sofrido da vida. Sabe aquele não que você sofre pra dizer. Mas depois foi tão libertador, eu me senti tão leve. Tá vendo? Eu ia fazer alguma coisa que não ia ser bom pra mim, sabe? Não ia me atrapalhar. E depois que eu comecei a dizer não, muito mais leve. Você tocou no ponto. Ai, Nath, essa aula de inteligência emocional, eu acho que dá para 2, 3 horas. Mas tu tocou num ponto fundamental, que é o que é que acontece quando a gente fala de carreira? Cada não que você dá, ou cada sim que você dá para as pessoas, você fecha a porta para outros ciclos que podem surgir. Por isso que quando a gente fala, diz assim, poxa, é importante ter um objetivo específico. Onde é que eu quero chegar? Porque quando te fazem um convite, Nath, hoje, um convite que não está dentro do teu propósito, não está dentro do teu objetivo que você almeja para esse ano ou para os próximos 3 anos, você dá um não sem culpa. E Sim. quando você aceita esse projeto, o que é que você vai fazer? Você vai dividir a sua atenção e a sua energia para essa tarefa, que não está alinhado com aquilo que você busca. E aí as pessoas dizem assim, Aline, por que eu não tenho resultado? Por que os meus resultados são tão apertados, são tão pequenos? Porque você está fazendo o quê? Dividindo o teu foco, a tua energia para vários projetos que não estão interligados. Então, isso também fala sobre inteligência emocional. A Letiane falando, eu li isso no livro Essencialismo. Então, por isso que é importante você ser criterioso nesse ponto, sabe? Eu tinha anotado aqui também, que é um dos traços, né, que eu anotei e que eu aprendi também, ter minhas metas bem desenvolvidas e ter elas bem. Eu coloco elas em todo canto, assim, pra mim, porque eu tenho que lembrar o tempo inteiro qual é a minha meta pra eu não fugir do foco, né? Porque a gente foge. Acontece coisas tão maravilhosas. A gente acha que vai ser uma proposta irrecusável, mas quando vê uma cilada, porque a gente saiu do foco, do que a gente queria, da nossa meta e tudo mais. Sabe por que às vezes a gente se contenta com pequenos resultados, com pequenos ganhos. Só que às vezes você tem um ganho muito maior lá na frente, que vai te dar um prazer muito maior e um significado muito maior, que só vai te distanciar do teu objetivo. Então, nem às vezes o bom aqui hoje pode não ser o bom lá pra frente, né? Isso mesmo, Aline. Então vamos lá, dizer não sem culpa, minha gente. Tem muita gente que eu tô lendo E aí é um nos exercício diário, viu? E tá aí dificuldade de dizer não. Isso aí faz parte da inteligência emocional que a gente tem que aprender, né? Eu mesma tenho muito a aprender ainda. Outra coisa, Aline, o que eu anotei aqui, que é a gente deixar o lado emocional ele mais baixo, assim, e o lado racional ele responder um pouco mais rápido, né?
ou até segurar um lado emocional. Me explica isso, dessa parte da inteligência emocional. Como é que a gente divide essas coisas? Na verdade, existem situações. Existem situações, por isso que a importância de você se autoconhecer e autogerenciar. Existem situações que você vai precisar trazer sua emoção à tona. Existem situações que você vai ter que trazer o seu lado racional à tona. E sempre que eu falo de inteligência emocional, é um exercício, Natália. Se você ter essa percepção, a gente diz assim, poxa, eu queria que as pessoas tivessem essa mesma percepção que quem tem, sabe? Consegue identificar. Então, não há uma porcentagem de quanto eu tenho que trabalhar o meu racional e quanto que eu tenho que trabalhar o meu emocional. Existem situações, existem circunstâncias que você vai ter que ter a percepção. É nesse momento que eu tenho que trazer o meu emocional à tona. É nesse momento que eu tenho que, peraí, deixa eu fechar aqui um pouquinho o meu emocional e falar mais de forma racional. Exemplo, estou lidando com um cliente, o cliente ligou para você, o cliente está com emoção à flor da pele, o negócio dele está fechando, né? Vou trazer uma situação para esse momento. E aí ele te liga, super estressado, super. E tudo que você for falar, Natália, naquele momento, para ele, sabe? Não vai adiantar de nada. Aí o que é que eu tinha quando eu liderava uma equipe, eu percebia que eles não sabiam entrar nesse universo do cliente, sabe? O cliente estava ali estressado e tudo, aí ela tentava. Mas calma, cliente. Quando você diz calma para uma pessoa que está nervosa, é Calma melhor, nada. é melhor dizer assim, me bata, pronto, grite comigo de novo. Então, é importante que você entenda que, poxa, é o momento dele descarregar. Ele ligou para você, Natália, naquele momento, para descarregar, desabafar. E simplesmente, às vezes, o silêncio já é a resposta para ele, sabe? Você nem precisou falar nada e aí o cliente vai desabafar. Pois é, Natália, mas enfim, diga aí o que é que você tem de solução para mim. Então, ele descarregou. Ele saiu do sequestro emocional dele e ele voltou à tona. Aí sim você traz o lado racional. Tá bom, vamos falar de negócios. Olha, sua empresa tá assim, assim, assado. Então, não existe lado emocional e nem o lado racional que eu tenho que trabalhar. Cada situação, cada circunstância, ele vai te exigir uma pessoa diferente, uma versão diferente de você. Entendi. Então, dê dicas agora pra gente de como a gente deve fazer Vamos lá. essa inteligência emocional. Lu botou, eu tô falando só assim, eu te entendo, com caixa alta, tá? Só para constar. Olha, deixa eu trazer só um dado aqui que é super importante para vocês identificarem o quanto que é importante a inteligência emocional. O Daniel Goleman, que é um dos principais autores, né, que fala sobre a inteligência emocional, tem vários livros. Ele fala o seguinte, tem um dado que ele trouxe para a gente, que quando você está em uma posição como um analista, sem ser um cargo de gestão, tá? Você está em qualquer Tá. outra posição, qualquer outra atividade, 33% do que você entrega, do resultado que você entrega, do que o mercado vai exigir de você, é o teu conhecimento técnico. Nossa. Anota bem esse dado. 33% é o teu conhecimento técnico. 64% é o teu conhecimento comportamental. São as tuas competências comportamentais. Mais precisamente, tudo aquilo que precisa das suas emoções, da tua inteligência emocional. Quando a gente vai, Nath, para a área de liderança, para os cargos de gestão, um coordenador, um gerente, 85% é competência comportamental. Nossa. E simplesmente 15% é competência técnica. Aí você me diz, vou para a faculdade de contábeis, vou passar lá 4, 5 anos estudando e tudo mais, acho que eu estou pronto. Meu amor, não está pronto, porque só o conhecimento técnico, e a gente sabe o quanto que isso é importante, né? A gente fala muito isso para os nossos alunos, mas só ele não vai te levar para um outro nível, só ele não vai... Conjunto, né? É um conjunto. E a essência do projeto que a gente tenta apresentar para as pessoas, né? É um conjunto de quais competências? Comunicação, gerenciamento do tempo e produtividade, inteligência emocional, alta performance. Então, além do teu conhecimento técnico, que você precisa ser muito bem naquilo que você faz,
você precisa também dominar essas demais competências. Eu digo sempre que ser bom tecnicamente é o mínimo que a gente pode fazer hoje, né? Porque a gente tem que ter muitas outras habilidades. A comunicação é importantíssima. Se eu não souber me comunicar, tô ferrada. Estou ferrada mesmo. Porque eu preciso estar o tempo todo comunicando com o cliente, comunicando com o meu colaborador, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe. Eu tenho que saber, né, me comunicar. E também a inteligência. Gente, é porque eu coloquei como meta, sabe? Eu já disse a Aline, eu e a Kati, que ela deve estar aqui na live também, que a gente fez uma live, que nós duas não tínhamos inteligência emocional. E que a gente ia fazer esse ano trabalhar em inteligência Que emocional. bom, que bom. Vamos juntos. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu adoro falar sobre esse tema. Porque quando você traz ele para o teu dia a dia, você percebe. As pessoas perguntam até assim: ah, Aline, tu às vezes fica parecendo tão plena. Muita gente manda isso no direct, sabe, Nath? Diz assim: olha, não tem nada de plena. Até porque a gente mostra mesmo o que acontece nos bastidores. Esse momento de hoje está mexendo com todo mundo. Só que o que é que acontece quando você tem e não tem inteligência emocional? Você simplesmente entra no modo desespero, no modo tristeza, Sim. né? Então não é que as coisas não são fáceis ou são difíceis, elas se tornam mais leves. Você convive melhor com isso. E assim, tem muitas coisas, né, Aline, que eu aprendi para me ter esse momento comigo mesma. A meditação, a yoga, são momentos que eu tenho de autoconhecimento, que me ajuda bastante, principalmente pela manhã, antes de começar a trabalhar. Perfeito. Ter aquele momento assim, Natália vai entrar em você. Isso, Tem que ser um isso. momento racional. E isso está me ajudando bastante. Esse ritual é excelente. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, né? Que sempre as pessoas perguntam, mas e como é que eu desenvolvo tudo isso É que isso você mesmo, falou? Aline. Primeiro ponto, que é essencial, ter uma boa noite de sono. É no sono, Nath, que a gente desenvolve as nossas ideias, que a gente descansa o nosso corpo, que a gente descansa a nossa mente. E aí algumas pessoas perguntam, mas Aline, tem que ser 8 horas? Tem que ser 7 horas? Gente, não tem regra pronta, não tem fórmula mágica. Você tem que entender o que funciona para você, sabe? Existem pessoas que com 6 horas de sono acordam super bem. Existem com pessoas que precisam de 1 hora a mais. Existem pessoas que precisam dormir às 8 horas para acordar bem, sabe? Então, entender e se auto-perceber. O que é que funciona para mim? Existem pessoas que com 5 horas, acho que feito Natália, que acorda às 5 horas da manhã feliz da vida, Eu né, acordo, Nath? gente. Minha Feliz da gente, eu vida acordo e que muito feliz. funciona. As pessoas, quando acorda, quando a gente foi para o Cona Fiscal, eu fui com duas amigas, né? Uhum. E a gente chegou 2 horas da manhã, de 6 horas eu acordei pra gente ir pro evento. Vai vendo, Eu sim. acordei dançando e cantando. As meninas, meu Deus do céu, Natália, como é que você acordou desse jeito? Catarina, a mesma coisa. Catarina, não acorda de bom humor. Eu, tererei, tererei, falando. Ah, sim. Eu digo, ah, tá bom, desculpa aí. Ela falou sobre isso segunda-feira na live. Ela disse assim, gente, eu não acordo de bom humor. E aí, ter essa boa noite de sono é essencial. Segunda dica, reserve momentos para você. E agora mais do que nunca, sabe? Você ter um momento seu, o teu ritual da manhã. Não precisa você aplicar o milagre da manhã. Muita gente critica o contexto do milagre da manhã, né? Ah, só quem acorda às 5h30 tem sucesso. Não era isso, na verdade, que ele queria ensinar. Pelo menos eu não tenho essa percepção. Ele quis mostrar pra gente, eu super aplico isso na minha vida, Nath, que a gente precisa ter um ritual da manhã, o nosso momento pra gente. Então, você fazer uma meditação, você fazer uma yoga, atividade física é essencial para esse momento. Ah, Aline, mas eu não tenho tempo. Gente, é prioridade. Quem é meu aluno sabe que tirou essa frase da vida. Não tenho. Quando você diz assim para outra pessoa, olha, eu não tenho tempo para isso, você está dizendo para ela assim, isso não é prioridade para mim. Então, é importante que você dedique esse tempo e priorize isso. Esse momento para você vale a pena, né? Pense nas suas relações. Hoje, faça uma análise geral, um contexto geral. Como é que é hoje a tua relação com os teus clientes? Como é que você gerencia hoje as relações com os seus parceiros e parceiras?
Como é que você gerencia a relação com os seus familiares? Então, gestão de relacionamentos é um dos pilares da inteligência emocional, lembre-se disso, tá? E você cultivar boas relações, estimular essas relações, isso potencializa os seus resultados. Pessoas precisam de pessoas. Então, eu acho que é algo que tem que ser recíproco, sabe? Em alguns momentos, às vezes a gente fica, a Natália não liga pra mim, a Natália não me dá atenção, certo? Mas o que você tá fazendo para a Natália? Para essa relação, sabe? Para a construção dela. Eu acho que é isso que está acontecendo às vezes com o mundo, Nath. A gente está tão individualista, né? Tão no nosso mundinho, esperando que as coisas aconteçam. E, poxa, por que você não toma a atitude de estar ali, né? Eu falo sempre para minhas amigas, olha, se você não chegar para mim e me falar, esperar eu perceber, eu não vou perceber não, porque eu tenho tanta coisa acontecendo comigo que eu não vou perceber não. Fale para mim que aí eu lhe ajudo. Mas se você não falar, não vai. Exatamente. Priorizar demandas. Então, priorizar demandas é priorizar os teus projetos. Eu passei alguns momentos, a gente sempre diz assim, que a gente aprende com os nossos erros, né? E para compartilhar isso aqui com vocês, eu também já estive em uma posição que eu dizia assim para tudo, tá, Natália? Tudo que aparecia assim, vamos acontecer, eu sou de executar, então adorava projetos. E é importante que você defina o que é prioridade para você nesse momento, sabe? Qual é a área que você está priorizando nesse momento da sua vida? Quando a gente fala de alta performance, as pessoas têm a percepção de que uma pessoa que tem alta performance é uma pessoa que é muito boa em tudo. Na área financeira dela, nos negócios dela, nas relações dela, na saúde dela, na alimentação dela. E, na verdade, essas áreas da nossa vida, elas vão tendo sempre oscilações. Por quê? Digamos, Nath, que tu tá com teu negócio, tu tá focando agora nele e tua prioridade nesse momento é o seu negócio. Em uma outra área da tua vida, você vai perceber que vai baixar um pouquinho a tua área. Né? Em uma escala de 0 a 10, exemplo, na alimentação, ou na saúde, ou no intelectual, vai descer um pouquinho. Porque nesse momento, tu tá dedicando foco e energia para aquela área. Só que qual a importância de você também ter essa percepção? O momento de parar e o momento de dizer assim, opa, peraí que essa área aqui agora precisa de um pouquinho de atenção minha. Então você vai lá, trata, cuida e aí sim você está pronto para uma outra área. Exemplo, não há como existir felicidade se você, Nath, dissesse assim, agora a Natália é professora do IPOG, tá lá a Natália toda feliz da vida. Aí o Felipe chega para vocês assim, Natália, mas é o seguinte, a partir de agora, todo final de semana seu, você vai estar fora de casa. Todo final de semana. Aí Natália olhar assim... Sabe o que ia acontecer, Nath? Quando passasse 4, 5, 6 finais de semana, que é uma felicidade, né? A gente gosta da sala de aula, É a gente muito gosta legal. da vida, mas você ia sentir falta de uma outra área. Que é a área da família, da área do seu relacionamento. E aí você ia perceber, poxa, eu tenho tudo isso aqui que eu busquei um dia, mas está faltando algo. Por que está faltando algo? Porque a tua área da vida, do relacionamento e da família está lá embaixo. Porque você deixou de dar atenção para aquilo. E aí você tem a percepção de, opa, peraí, não, hoje, esse final de semana eu não vou. Então, por isso que é importante saber dizer não. Para você, de fato, determinar o que é prioridade para você. Tá? Exatamente. Uma outra atividade eu coloquei aqui, fazer exercícios, né? É comprovado cientificamente que isso melhora o nosso humor, que melhora a nossa produtividade. Então, se você não consegue hoje fazer 1 hora de exercício, mas faça 30 minutos. Mas tem esse momento que é seu, tá? Para praticar atividades físicas. Cuide do seu humor. Logo no início da manhã, eu sempre digo isso. Existe muitas vezes uma mensagem positiva que você assiste, que você escuta, que você lê, transforma o teu dia. Então, o quanto é importante você trazer positividade logo no início da manhã. Se é com música que você se sente bem, toma banho escutando música. Se é com um podcast que você se empolga, coloca um podcast enquanto você está tomando café, ou enquanto você está no caminho do seu trabalho. Entenda o que é bom para você, o que é que te deixa engajado, o que é que te deixa motivado. O que é motivação? O autoconhecimento é tudo, né?
O autoconhecimento aí é o pilar de tudo. É o pilar de tudo. Motivação é ter motivos para agir. E às vezes essa motivação é sua, né? Você se motiva com o que você percebe que faz bem para você. E uma dica que eu queria até trazer para as pessoas para finalizar, Nath, é escrever sobre suas emoções. Costuma-se falar que quando você realiza uma atividade com 21 dias seguidos, você tem uma facilidade maior de construir um novo hábito, né? E uma dica que eu trago aqui para vocês, até um convite para vocês fazerem, é a partir de hoje, se vocês puderem, façam durante 21 dias seguidos. Tem aplicativos hoje que faz isso, ou pode ser no seu caderno, enfim, no seu bloco de notas. Ao final do dia, coloca para despertar, tá? 10 horas da noite, tu coloca lá para ele te lembrar. Coloque 3 motivos pelo que você é grato hoje. Então, é pela família, é pelo trabalho, foi um novo cliente que você conquistou. Todos os dias, durante 21 dias, ou a partir daí, sempre, né? Coloque 3 motivos pelo que você é grato. Você termina o dia com a sensação de que, poxa, eu impactei alguém de forma positiva. Poxa, eu tenho algo a agradecer e como eu sou grato pelas coisas que eu tenho. E esse exercício da gratidão, ele também é uma forma de trabalhar a nossa inteligência emocional. Brigadão. Beijo, Aline. Muito obrigada. Até mais. Né? Próxima vez que eu ver, dou um abraço. Que agora não pode. Tchau, gente. Tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Bom estudo. Aproveitem. Isso mesmo. Tchau.